Flamengo treina e tem mudanças na escalação para a partida contra o Palmeiras. De um lado o Flamengo, do outro o Palmeiras. As coisas que o Tite diz indicam, mais uma vez, uma escalação balanceada, que é como ele vem fazendo. E a intenção do Tite era escalar força máxima, mas ele sabe que escalar força máxima aumenta o risco de ele não ter força máxima no confronto contra o Bolívar. Tem entrevista especial com Everton Cebolinha. Todo jogador que aceita vestir a camisa do Flamengo tem esse privilégio, já sabe disso, né? E tem novo reforço no Flamengo. O Flamengo acertou a contratação do meia Jorge Mora junto ao clube Sol de América. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã deste sábado. Chega mais Nação na manhã deste sábado, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Mengão que está em preparação para a partida contra o Palmeiras, só que agora é pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa vencer essa partida para continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro e até mesmo reassumir a liderança aí do Brasileirão. Vamos juntos aqui analisar, tem muitas informações importantes e a informação que nós queremos saber nesse momento é sobre a escalação do Flamengo. E aí, o Tite deve poupar jogadores ou será que ele vai com força máxima contra o Palmeiras? Comenta aí embaixo qual seria a sua opinião, se você acha que deve poupar para Libertadores ou você acha que o Flamengo deve ir com força máxima, priorizando também o Campeonato Brasileiro. Vamos juntos analisar as informações do Mengão, mas chega dando aquela moral de sempre, explode o dedo do like, vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Eu preciso demais, da força, daqueles que torcem de verdade pro Mengão. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte se inscrevendo e ativando o sino das notificações, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Flá TV, ao canal da ESPN Brasil, Vini Casagrande, link na descrição como créditos. Bora analisar então as informações do Flamengo. Mas no Brasileirão tem um monte de clássico regional e clássico interestadual, como esse, considerado o maior entre times de estados diferentes nos últimos anos. De um lado o Flamengo, do outro o Palmeiras. Já falaremos sobre os dois, mas antes vamos trazer o que é essa rodada do fim de semana, que só tem jogaço. Sabadão tem Fortaleza e Criciúma. Olho nesse Fortaleza e cuidado com o Criciúma que tá aprontando no Brasileirão. Cuiabá e Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Vasco e Fluminense, Corinthians e Red Bull Bragantino, repito, jogos de sábado. No domingo, Juventude e Botafogo, Bahia e Vitória, Flamengo e Palmeiras, São Paulo e Atlético Goianiense e ainda Internacional e Atlético Paranaense. Nós vamos falar deles, Flamengo e Palmeiras. Sim, pela frente mais um Flamengo e Palmeiras. Desta vez o duelo vale pelo Campeonato Brasileiro e será no Rio de Janeiro. Maracanã, locais de lembranças doces para rubro-negros e amargas para os paulistas. No último mês, o Palmeiras fez 3 visitas ao Rio, perdeu todos os jogos diante de Botafogo, Fluminense e Flamengo. Sofreu 4 gols e não marcou nenhum. As dificuldades do Palmeiras aumentam se levarmos em conta o histórico do Flamengo no Maracanã em 2024. No total, apenas 2 derrotas, uma para o líder do Brasileiro, o Botafogo, a outra para o terceiro colocado, o Fortaleza. Tudo isso vai para o campo no domingo, no Maracanã. Foram 26 jogos do Flamengo no estádio neste ano. No Brasileiro, a campanha como mandante nem é tão forte assim. Apenas a 7ª, mas é difícil bater os rubro-negros em casa. De La Cruz pode voltar, Davi Luiz e Bruno Henrique estão suspensos. Mesmo com Bolívar pela frente, o Flamengo deve mandar a campo o que tem de melhor. Afinal, Tite poupa, ou melhor, cuida, mas segue de olho na disputa pela liderança. E é impossível tu manter performance e corre-se o risco de lesões graves, de machucar, de o atleta ficar fora um tempão se jogar. Isso já foi assim contra o Palestino, isso já foi contra o Juventude, isso já foi Cuiabá. Então há um cuidado e não poupar atletas. Por quê? Porque não tem condição humana de manter fisicamente e performance nesse nível.
Já o Palmeiras vai tentar administrar o elenco de olho no Botafogo, no meio de semana, pela Libertadores. Felipe Anderson, Mike e Estevão são dúvidas, mas Maurício, por exemplo, estava proibido de atuar na Copa do Brasil e pode ser opção. E vamos tentar manter esta postura, vamos tentar manter este comportamento que é característica da nossa equipa e que não o perdemos porque tivemos um jogo menos conseguido. A overdose do clássico que mais ganhou holofotes no futebol brasileiro na última década termina domingo. Um ambiente hostil ao Palmeiras, um conforto ao Flamengo. Mas depois de quarta, apontar favoritismo ficou bem mais difícil. Dado estatístico importante neste duelo, o Palmeiras tem esse aproveitamento na Era Abel jogando no Maracanã. 4 jogos, aí eu vou falar com viés rubro-negro, né? 3 vitórias do Flamengo, 1 empate, nenhuma derrota. O aproveitamento do Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã na Era Abel, 83,3%. O Palmeiras tem, inclusive, dificuldade de fazer gols nesses duelos. Vamos começar o debate. É um déjà vu, André Kfouri. Estamos andando em looping nesse metaverso de Flamengo e Palmeiras. Eu queria te dar uma boa noite. Já jogando para você. Que duelo vamos ver? Porque na Copa do Brasil a gente viu o Flamengo amassar no Maracanã e no mando palmeirense, o Palmeiras muito bem, especialmente no primeiro tempo, também amassando o Flamengo. Sim. O que teremos? Boa noite. Boa noite, Felipe, Gustavo. Uma ótima noite a todos. Um excelente fim de semana, desde já. Eu acho que vai muito depender das escalações utilizadas e das estratégias que as comissões técnicas vão usar a partir de agora, né? É óbvio, no meio de semana aqui em São Paulo, os dois queriam ganhar, né, se classificar, colocaram em campo aquilo que eles achavam e entendiam que daria às suas equipes a maior chance de ser bem-sucedida e seguir na Copa do Brasil. O resultado, obviamente, só é conhecido depois que essas decisões são tomadas. E aí, no caso do Palmeiras, que é quem se esforçou, que é quem correu muito, que é quem teve mais iniciativa no jogo, que é quem precisou correr atrás, né, da reversão de um resultado, a desclassificação ela é ainda mais cruel, porque ela vem depois que você colocou em campo, teoricamente, aquilo que você tem de melhor em termos de material humano para buscar esse resultado, e você não consegue. O Palmeiras tem uma competição a menos a partir do meio dessa semana para disputar. O Flamengo segue nas suas frentes, e ao que tudo indica, mesmo respeitando e entendendo aquilo que o Tite indica em termos de escalação, e não ser humanamente possível você pedir aos mesmos jogadores que se entreguem, né, em todas as partidas que uma equipe tem. O Campeonato Brasileiro não pode, de uma hora para outra, ser uma competição que mudou de patamar em relação ao que eram as prioridades do Flamengo antes do início da temporada. Então, assim, as coisas que o Tite diz indicam, mais uma vez, uma escalação balanceada, que é como ele vem fazendo. O Tite não tem tirado muitos jogadores das partidas do Flamengo, mas não tem insistido em determinadas escalações pelos motivos que ele mesmo apresentou. E o Palmeiras não, né? O Palmeiras já tem nos mostrado em algumas, não muitas, mas algumas situações de times bem distintos daqueles que o Palmeiras tem como o melhor para oferecer. Eu acho que agora o Campeonato Brasileiro ganha ainda mais importância para o Palmeiras e o Flamengo vai continuar tratando as competições da maneira que vinha fazendo. Que times nós vamos ver? Eu acho que nós vamos ver um jogo muito diferente daqueles que a gente viu pela Copa do Brasil. A estratégia muda muito, o campeonato de pontos corridos ele tem outra personalidade, né? São outras coisas. Mas, de novo, como é a primeira partida depois de 2 jogos de Copa, né, intercalados com a rodada anterior do Brasileirão, eu acho que muita gente dos dois lados não vai jogar nesse fim de semana. Então, Zupac, pegando esse gancho, a gente teve, pelo menos através das informações dos setoristas do Flamengo, a citação de que o Flamengo, se não for com força máxima, não deve ir com o time reserva. Quando o Flamengo perde do São Paulo na última rodada, foi debate. Se classifica perdendo do Palmeiras, teve a hashtag Fora Tite, o que para mim é absurdo, mas enfim, existe este eco. É sinal dos tempos, né? Então, mas quanto isso pode fazer o Tite, se não colocar força máxima, encarar esse jogo com o Palmeiras com uma força talvez uma força maior do que
que ele previamente imaginaria? Boa noite para você. Boa noite, Mota. Boa noite, André. Boa noite ao Fã de Esportes. Eu não acredito que nada que venha de fora vai mudar a decisão do Tite de escalar ou não escalar o jogador. Ele vai escalar ou não vai escalar baseado em informações de dentro, não baseado em repercussão de fora. Tá. E tô com o André, assim, eu tenho convicção de que a intenção do Tite era escalar força máxima. Mas ele sabe que escalar força máxima aumenta o risco de ele não ter força máxima no confronto contra o Bolívar. Mas, por exemplo, De La Cruz, né, que não jogou contra o Palmeiras, é possível que volte, até para jogar um pouco mais, pegar um pouco mais de ritmo para o jogo do meio de semana contra o Bolívar. São decisões a serem tomadas, e não são decisões fáceis, elas nunca são, porque os jogos são muito importantes, né? O jogo do final de semana ele é muito importante. O Campeonato Brasileiro é muito importante. Muito mais do que a Copa do Brasil, por exemplo. O Palmeiras, por exemplo. Palmeiras contra o Flamengo na Copa do Brasil jogando no Maracanã, o Palmeiras entrou para não perder o jogo. O Palmeiras entrou para tentar chegar vivo em São Paulo. Quase conseguiu reverter aqui, mas não conseguiu cumprir a missão no Maracanã, né? A ideia do Abel não foi cumprida. Para o jogo de domingo... Domingo? É domingo. Jogo domingo, 4 horas da tarde. Domingo. Jogo domingo às 4 horas da tarde. A proposta do Palmeiras tem que ser um pouco, talvez não muito, mas um pouco diferente. Porque o Palmeiras vem de jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, já foi ultrapassado pelo próprio Fortaleza, com um jogo a menos do que ele, Palmeiras. Então, assim, empatar no Rio com o Flamengo, eu não sei se é um bom resultado para o Palmeiras, dada a situação do campeonato. Então, assim, não acho que o Palmeiras vai se lançar totalmente contra o Flamengo no Maracanã. Mas uma postura minimamente mais agressiva do que teve no jogo da Copa do Brasil, o Palmeiras vai ter que ter. Aí a questão vai conseguir ter? Porque o Palmeiras não vem conseguindo ter nos jogos contra o Flamengo no Rio. A boa notícia para o Abel é que, apesar da eliminação, ele encontrou, pelo menos neste jogo que a gente vê aí os melhores momentos, uma outra maneira do time jogar, um outro desenho, com algumas peças diferentes que pode dar a ele um pouco mais de conforto para tentar vencer o jogo do Maracanã. Eu estou dando uma olhada, o Botafogo, que é um time importante nessa disputa, visita o Juventude, né, domingo. A gente tem a questão o Flamengo na rodada passada, quando poupou, estava na liderança e com um jogo a menos, né? Esse jogo tem muito valor pro Flamengo, mas já que o Zupa trouxe o Palmeiras e trouxe num foco interessante, que é essa coisa de como foi o comportamento palmeirense, que repercutiu muito também na comunidade alviverde, André, você que gosta. Sim, a forma como o time se portou, porque a imagem do Maracanã era uma imagem muito preocupante. Sim. Como você acha que aquele jogo pauta esse? No sentido de postura, não de se vai titular, se não vai, mas de postura. O que aquele jogo 1 serve para o Palmeiras para esse jogo de Campeonato Brasileiro? O Palmeiras realmente foi muito acuado, foi muito permissivo, marcou mal, não conseguiu fazer, minimamente o necessário para preocupar o Flamengo. O Flamengo não teve nenhuma preocupação naquela noite no Maracanã, no primeiro jogo da Copa do Brasil. E o comportamento defensivo foi muito estranho, porque se há uma coisa que a gente se acostumou a ver é o Palmeiras defensivamente fazendo, na maioria das vezes, enorme maioria das vezes, boas atuações que o caracterizam como time. E naquela noite o Palmeiras foi muito diferente do que ele normalmente é. Então, se há algo que você pode tirar, né, se você é a comissão técnica do Palmeiras, torcida do Palmeiras, é que no Allianz Parque, nesse meio de semana, apareceu um time que o torcedor reconhece. O resultado foi insuficiente, é do futebol. O Palmeiras não vencia o Flamengo, mesmo aqui em São Paulo, havia bastante tempo, né? Conseguiu vencer, é uma vitória que tem outro sabor, porque ela não serve, mas o Palmeiras ganhou o jogo. Sim. No Maracanã a situação é completamente oposta. Não ganha desde 2015, não faz um gol desde 2018. Isso não é normal. Contra o Flamengo. Essas estatísticas são em jogos contra o Flamengo. Então, a minha impressão é que o espírito do time do Palmeiras, nesse meio de semana aqui em São Paulo, ele foi reconhecido pelo torcedor, porque o torcedor primeiro reconheceu o time. A equipe que jogou no Rio de Janeiro não dava para reconhecer. Então, acho que a partir daí o Abel tem alguma coisa para montar e já ter uma expectativa de que o time vai responder. Eu não abordei contigo muito a questão do Flamengo, Zupa, a questão do titular, reserva.
mezzo a mezzo, como é que você imagina o Flamengo? Eu acho que ele vai se ver obrigado a descansar uma ou outra peça por questões físicas, né, por risco de lesão. Os homens de frente do Flamengo são os que mais têm preocupado, embora o De La Cruz tenha se machucado agora, mas o Everton Cebolinha, que voltou no segundo tempo contra o Palmeiras, é um cara que tem que ser observado com cuidado. O Bruno Henrique, que fica no banco, é um cara que já teve lesão. O Pedro é um cara muito importante para a equipe. Eu imagino que ele vai observar com cuidado e vai, se preciso, mexer em uma ou outra peça. Mas é um jogo muito importante para as duas equipes, né? Você falou aí do Botafogo, que pega o Juventude. Na teoria, sempre na teoria, a rodada ela é interessante para o Botafogo, porque pega um time da metade para baixo da tabela e os dois, embora tenha o Fortaleza hoje à frente do Palmeiras, mas os dois maiores rivais do campeonato se enfrentam. Então, assim, é uma rodada bastante importante e é uma rodada antes de Libertadores, que pode ter impacto nas próximas semanas também. Acho que os dois técnicos vão tentar colocar o melhor que eles tiverem. De Campeonato Brasileiro, que está disputadíssima. E aí eu deixei a pergunta para você, né, com a colher de chá, os convidados que vêm aí ficam aqui e tal, não tem essa moleza não, viu? Nada. Ainda tirei o Flamengo, que é para não se complicar lá. Pensou direito? Pensei, legal, pensei. dá para analisar ali rapidinho. rapidinho, 3. Se quiser dar outras opções também, tá à vontade. Cara, acho que o Palmeiras, pelos últimos campeonatos, né, tem chego bastante aí. Botafogo também vem muito forte. O Bahia, uma surpresa esse ano aí, um adversário muito difícil. Acho que o Cruzeiro também se reforçou bem. É um adversário que a gente enfrentou aí também que nos trouxe uma dificuldade. Acho que esses 3 aí, esses 4 aí, com exceção do Flamengo, vem. São Paulo, não acha que pode chegar, não? Cara, São Paulo... Deu uma reação boa, né? Deu uma reação boa, mas eu acho que tem outras competições também disputando, eu acho que isso influencia também um elenco um pouco curto, né? Comparado aos outros. E o Flamengo agora com uma complicação, né? Um desses favoritos, desses citados aí por vocês vão cruzar lá na Copa do Brasil, né? E além de também ter o morro lá da Bolívia. Altitude, verdade, mas a gente está preparadíssimo. Preparadíssimo. Já jogou lá você? Joguei na altitude, muito difícil, cara. Realmente é muito difícil. Você já jogou lá? Muitas vezes, né? A gente sabe quanto tempo a gente ia para se adaptar lá? 20 dias antes. E ainda não se adaptava. Hoje não adiantava. Os caras tinham uma tática que fazem até hoje. Eles dão uma pancada na bola lá na frente e botam você para correr. É isso mesmo. Ainda hoje é assim, né? Mas, cara, muito difícil mesmo. A gente costuma falar que esses times, quando saem de lá, da Bolívia, sofrem, é muito inferior. A gente tem esse fator casa aí que pode ser fundamental para a gente. Fundamental, né? Sempre foi para todo mundo. Sempre foi, verdade. E a Bolívia, até a seleção mesmo, quando classificava assim, lá. Né? Lá era muito difícil de jogar. Não é fácil. Veio pro Mengão, encontrei você lá nas cadeiras, né? Foi e tal. E ainda chegou a ser campeão da Libertadores também, né? 4 meses depois, né? Que eu cheguei, a gente foi Libertadores e Copa do Brasil. Né? Bi da Libertadores. Bi dos dois. Dos dois, né? E que bom, cara. E aí, a diferença agora de Rio de Janeiro, né? Cara, vai pro sul. Bem diferente. Bem diferente, né? Mas hoje já extremamente adaptado. Eu já sei como funciona a cidade. E hoje eu não quero ir embora daqui, não. Moro perto de tudo aqui. De tudo aqui. De tudo, CT, da escola dos meus filhos, então estou extremamente adaptado. Quantos filhos tem? Tenho 3. 3? 3. Bom. Uma menina e 2 meninos. Igual meus filhos também, tudo 2 meninos e 1 menina. E eles estão bem adaptados? Estão bem, na escola? Então, minha esposa também já bem adaptada. A gente planeja ficar aí muitos anos. Se Deus quiser, tá aí. E ganhando muitos títulos, né? Isso aí. E agora, essa fase de Flamengo, essa estrutura toda, bem para tranquilidade, para treinamento, essa coisa, tem a pressão normal de torcida, né? Mas tem que saber conviver com essa responsabilidade da grandeza do clube, né? É normal, acho que todo jogador que aceita vestir a camisa do Flamengo tem esse privilégio, já sabe disso, né? E torcedor, como eu já fui torcedor, um dia eu sei como funciona. Uma quarta é de um jeito, no domingo pode ser diferente, então a gente tem que estar acostumado com isso, e só quem tem que ganhar também somos nós, pela exigência. Quem joga no Flamengo
vai jogar em qualquer outro time. E disputando, né? Você sabe que você tá ali brigando pelos títulos. Exatamente, esse foi o principal motivo que me fez vir pro Flamengo, né? Foi saber que eu ia estar brigando por todos os títulos possíveis, títulos que me faltam, né? Que eu ainda não fui campeão brasileiro, e se Deus quiser, esse ano a gente vai ser, mas estar aqui no Flamengo é um privilégio. Bom, né? Bom. E a gente, quando vai para algum clube e sabe que aquele clube tem tudo para disputar, e pelo menos hoje a estrutura que foi montada, né? O plantel que foi preparado, o treinador, eu adoro o Tite, acho que ele é um treinador que tem lá seus ideais. Isso. E a gente tem que respeitar, mas pelo menos é um cara vencedor, né? Exato, por onde passou, venceu. Que venceu bastante, né? No time trabalho dele, time brasileiro no Corinthians, campeão mundial, Libertadores, um cara muito, muito vencedor. Concordo com você, né? Tem as ideias dele, a gente respeita também, óbvio que nem sempre a torcida vai gostar de um jeito de jogar ou de outro, mas a gente tá fazendo de tudo pro nosso Mengão se sair o melhor possível. Então, já ganhou o Carioca, agora estão em todas as disputas, né? Estamos em todas e o planejamento é ganhar todas. É ganhar, se possível, vamos chegar. Porque aquele negócio, às vezes você tem que escolher devido a diminuição do plantel. Hoje não, hoje o Flamengo tem... Olha pro banco ali, qualificado, exato. Tem bastante opções, né? Com exceção da Copa América agora, que acabou perdendo bastante jogadores, mas um time completo a gente é muito forte. Isso aí. A minha opinião é o seguinte: o Brasil é o único país que, quando tem essas competições, ele continua. Não para, né? Não para. É prejudicial só pro nosso futebol, né? Cara, quem fornece os jogadores para a seleção são os clubes. Então você tem que privilegiar sempre os clubes. Concordo. Né? E tudo que é lugar. Na Europa, quando jogou, parou. No Brasil, continua. Aí, quer dizer, você hoje, principalmente no Brasil, que está investindo muito em jogadores sul-americanos, cara... Muitos times com jogadores selecionáveis, né? Você vê agora a Copa América mesmo, muito time. O nosso, tinha Fluminense perdeu com a saída do Arias, né? Atlético também deu uma saída, perdeu. Mineiro perdeu jogadores, né? Para Botafogo também, que perdeu jogadores, Grêmio perdeu, entendeu? Então, não é uma hora que, parou, meu irmão. Verdade. Não tem jeito, tem que parar com isso. E seleção brasileira mundial, você já tinha uma possibilidade de ir em 2022? Achava que podia? Cara, voltei pro Flamengo almejando isso. Principalmente por causa do Tite, né? Exatamente, era um treinador que já me conhecia, né? Então, voltei almejando isso. Cheguei num momento muito difícil também, porque o time estava encaixado, né? O time vinha muito bem ali. Não é à toa que a gente foi campeão. Não aconteceu, mas continuo focado aí. Se pintar a oportunidade tá de voltar novamente. Tô com 28. Pô, tá no auge, tô novinho ainda. Pô, novinho, cara. Melhor idade. Eu mesmo falo. O próprio treinador, né, Dorival, um baita treinador, uma baita pessoa. Acho que merecia uma sorte melhor ali. E a gente tá preocupado com as eliminatórias também, né? Verdade, cara. Porque no momento, você começa a sair fora e começa a perder, a não ganhar. A pior coisa é você acostumar a perder. Exatamente. Não pode ter vai ficando para trás. Vai ficando para trás e aumenta a responsabilidade, a tensão passa a ser maior. Exato. E obrigação de vitória é uma coisa. Você jogar, vamos lá, vamos ganhar, mas com obrigação tem que ganhar outra, né? É diferente. É diferente. É quase a mesma coisa de você brigar pelo rebaixamento, né? Você vai jogar ali. Depois que vai para lá, é mais difícil. De sair é mais difícil. É verdade, isso aí é complicado. Não, faltam ainda 35 jogos. Daqui a pouco faltam só 5. Tem que ganhar os 5. É difícil. É complicado, cara, complicado. Mas tá lá, né? Eu acho que o Flamengo é uma força muito grande. Está com um plantel, a meu ver, muito bom, tá? Agora, eu acho que Campeonato Brasileiro
tem uns períodos que você não pode, alguns jogos que você não pode vacilar, né? Como verdade, aconteceu aqueles 2 jogos em casa, Fortaleza e Cuiabá, né? Principalmente o Cuiabá. Tá? Foi os caras deram uma sorte lá, porque o cara errou o chute. Acharam um gol, né? Acharam um gol e depois juntou tudo lá atrás, né? É muito mais difícil, né? Você enfrentar equipes assim, e as equipes que têm vindo no Maracanã têm feito bastante isso, né? Porque sabe da nossa força jogando em casa, da nossa força ofensiva, mas a gente tem que estar preparado também para esses momentos, justamente para não perder esses pontos em casa. O problema é perder essa obrigação, né? Porque você toma um gol aí, fica desesperado, tem que ganhar, a galera tem que virar, né? Exato. Muito mais difícil. Correr dobrado é muito mais difícil. E aí, vamos zerado agora? Zerado, pronto. Sábado já estamos de volta. Deus quiser ajudar o nosso Mengão aí para retomar o caminho da vitória. Legal. Hugo Souza pode render uma grana ao Flamengo. Vamos lá. Hugo Souza, goleiro do Flamengo, está emprestado ao Corinthians. O jogador está se destacando, está indo muito bem. Sempre acreditei no potencial desse jogador. E o Flamengo pode encarar o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil. E tem também o Campeonato Brasileiro ainda. Caso o Corinthians o escale contra o Flamengo durante esse empréstimo, o Corinthians tem que pagar ao Flamengo R$500 mil. E estamos falando de um jogador extremamente importante. Ou seja, se no sorteio der Corinthians e Flamengo, em 2 jogos, o Corinthians provavelmente terá que pagar ao Flamengo. Provavelmente não, terá que pagar ao Flamengo, se ele atuar nos 2 jogos, R$1 milhão. É uma grana, hein? É uma grana. E aí? Você prefere o quê? Receber o dinheiro e não ver o Corinthians colocando titular? Enfim, dê sua opinião sobre esse assunto. Vamos falar agora do treino do Flamengo. O Flamengo se reapresentou nessa sexta-feira, iniciou a preparação para pegar o Palmeiras, jogo no domingo, Dia dos Pais, 4 horas da tarde, no Maracanã. A boa notícia: De La Cruz treinou depois de desfalcar o Flamengo nos 2 últimos jogos, por conta de dores no joelho, e indicou que pode retornar ao time do Flamengo nesse domingo contra o Palmeiras. A notícia ruim: Varela não treinou, tá? Ele é dúvida, inclusive. A confirmação vai sair nesse sábado, mas a informação que eu tive é que as chances são poucas do Varela sequer ser relacionado, porque ele está com muitas dores musculares. Ele acabou sentindo, jogou na base do sacrifício o último jogo, ficou até o limite, aos 15 do segundo tempo, mais ou menos, mas com muitas dores musculares ali perto da região da virilha. Ele acabou sendo substituído e é dúvida para o jogo de domingo. A comissão técnica não quer forçar por conta da sequência de jogos do Flamengo. E o Bruno Henrique, suspenso no domingo, também é desfalque do Flamengo. E aí vocês vão falar, que sequência é essa? Vamos lá, os 4 próximos jogos do Flamengo. Flamengo e Palmeiras domingo, Campeonato Brasileiro, jogo muito importante. Aí na quinta-feira que vem, dia 15, Flamengo e Bolívar no Maracanã, jogo mais importante para mim no ano. É Libertadores da América, gente. O Flamengo tem que fazer um resultado muito bom nesse jogo. Aí no outro domingo, dia 18, Botafogo e Flamengo no Newton Santos, grama sintética. E aí depois o Bolívar e Flamengo, na outra quinta-feira, dia 22, lá na altitude. Vou dar a informação. Para esse jogo de domingo contra o Palmeiras, a informação que eu tenho é que a comissão técnica deve botar força máxima para esse jogo, para esse duelo. Inclusive, eles pouparam geral contra o São Paulo no último sábado, já pensando nesse jogo contra o Palmeiras. E aí depois tem força máxima também contra o Bolívar, e contra o Botafogo eles vão reavaliar. Mas o planejamento, segundo uma pessoa da diretoria do Flamengo, é força máxima contra o Palmeiras nesse domingo e força máxima contra o Bolívar na quinta-feira, e contra o Botafogo no Newton Santos vai acontecer uma reavaliação dos atletas. E contra o Bolívar na altitude, aí depende de muitos fatores, questões físicas, por ser na altitude. Alguns jogadores não se adaptam muito bem lá na altitude. O próprio Alan, no último jogo na altitude, nem viajou. Confesso para vocês que eu não lembro qual foi, entre aspas, o problema físico dele. Mas ele acabou não viajando por ser um jogador que não atua bem lá na altitude, não se adapta bem, não consegue resistir à altitude. Então, a informação que eu tenho é essa. Eu vou dar a minha opinião. Gente, domingo é força máxima. Não tem essa. É Campeonato Brasileiro, é jogo importantíssimo. O Flamengo não pode menosprezar Campeonato Brasileiro. O clube como o Flamengo, que faz tanto investimento assim no elenco, tem que priorizar sempre o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é a principal competição no futebol brasileiro, não é a Copa do Brasil. Eu sou apaixonado pela Libertadores também.
questão de prioridade é Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, e depois vem a Copa do Brasil. Tem que botar força máxima sim contra o Palmeiras no domingo e tentar botar força máxima contra o Botafogo também no outro domingo, mesmo sendo um pré-jogo na altitude. Mas aí o Flamengo vai jogar no domingo, dia 18, e depois só na quinta, dia 22. Dá tempo de recuperar alguns atletas. Opinião, não é informação. O Flamengo tem que fazer o possível e o impossível para colocar força máxima nesses 4 próximos jogos. Não tem como. O Flamengo tem um elenco que um ou outro pode ser preservado, mas fazer igual fez contra o São Paulo, de poupar praticamente geral, eu sou contra. Essa ideia aí, eu não gosto dessa ideia. Mas para esse domingo, a tendência é que a gente veja força máxima, à exceção, obviamente, do Varela, que está com um problema físico, e aí o Wesley joga na vaga dele, obviamente. Para finalizar nosso vídeo, o Flamengo contratando uma jovem promessa do futebol paraguaio, atravessando Fortaleza. A informação que eu publiquei lá nas outras redes sociais: o Flamengo acertou a contratação do meia Jorge Mora junto ao clube Sol de América, lá do Paraguai. A promessa paraguaia, de 18 anos, assinará um contrato com o Flamengo válido por 5 anos. O jogador chega inicialmente para o Sub-20, inclusive a tendência é que jogue o Mundial Sub-20, né, que vai acontecer agora em agosto, mas a diretoria já está pensando no elenco profissional com planejamento a longo prazo, planejamento futuro. O grande X dessa questão toda aí é que esse jogador estava muito bem encaminhado no Fortaleza. Base salarial acertaram, tudo bem encaminhado. O Flamengo foi lá, atravessou o Fortaleza e contratou o jogador. O Fortaleza iria contratar esse jogador a pedido do técnico Vojvoda. Ou seja, o Fortaleza já estava pensando, quem sabe, utilizá-lo em breve no elenco profissional, mesmo ele tendo 18 anos. Mas aí o Flamengo foi lá, atravessou Fortaleza, deu um chapéu no Fortaleza e está contratando essa jovem promessa do futebol paraguaio. Vene, você gosta do jogador? Eu preciso ser sincero com vocês. Eu nem conheci o atleta, mas fui procurar informações, buscar informações com empresários que acompanham o futebol paraguaio, com jornalistas que acompanham, obviamente, o futebol paraguaio, e todos, sem exceção, falaram muito bem do atleta, que é uma jovem promessa, tem convocação para a categoria de base do Paraguai, tem tudo para dar certo. Óbvio, a partir do momento que ele, estrangeiro, chega ao Brasil, tem um período de adaptação, como ele vai se adaptar ao futebol brasileiro, se vai render, se não vai. O Santiago Campos, um lateral direito paraguaio, que também é tratado como promessa, não se adaptou aqui no Flamengo, enfim, está trilhando outros clubes, está representando outros clubes, mas no Flamengo não deu certo, e era tratado como joia. Então, eu acho certo esse tipo de contratação. Flamengo de olho, observando muito o mercado sul-americano dessas jovens promessas e fazendo contratações. É isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã deste sábado, e o Flamengo deve esboçar o time que vai para a partida contra o Palmeiras. Hoje o técnico Tite vai fazer um novo treinamento e aí vamos ter uma ideia do que o Tite vai preparar para essa partida contra o Palmeiras. Lembrando que no meio de semana tem a partida contra o Bolívar, vai ser no Maracanã, e o Flamengo precisa fazer um bom resultado, né? Porque a próxima partida de volta na Libertadores contra o Bolívar é lá na altitude. Então, o Flamengo precisa de uma boa vitória. Vamos ver o que o Tite vai preparar para essa partida contra o Palmeiras. A gente vai ficar de olho e vamos trazendo para você assim que a gente tiver uma notícia, uma informação, a gente vai avisar para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.